Olá, estudantes, sou a professora Jânia. Hoje nós vamos estudar sobre técnicas de tratamento de resíduos lá no tópico 3.5 da apostila de estudo de vocês, a partir da página 32, tá? É importante a gente abordar sobre as técnicas de tratamento de resíduos sólidos, né, para a gente poder aprender e saber quais as que são realmente executadas, tá? Teve algumas aulas anteriores que nós falamos sobre resíduos sólidos que eu já abordei de uma forma resumida sobre os tipos, né, que a gente pode dizer assim, os tipos de tratamento de resíduos, tá? Eu expliquei para vocês como eles são, né, que feito por base de temperaturas, né, outros por produtos químicos, tá? Então aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais, tá? Então, no Brasil, vamos contar um pouquinho da história sobre, né, essa questão de legislação a respeito, né, da destinação dos resíduos sólidos, né, saneamento básico, né, dentro das cidades, né, vamos dizer assim, urbano, né. No Brasil, o Serviço Sistemático de Limpeza Urbana foi iniciado oficialmente em 25 de novembro de 1880, tá? Na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, né, onde era então a capital, né, do Império, certo? Onde tinha ali, né, já, por exemplo, né, na época de Dom Pedro, tá? Nesse dia, o imperador Dom Pedro II assinou um decreto, conhecido por esse número aqui, aprovando o contrato de limpeza e de irrigação, tá, da cidade, que foi executado por Aleixo Garí e mais tarde por Luciano Francisco Garí, certo? De cujo sobrenome originou então a palavra Garí, ok? Que hoje denomina-se os trabalhadores da limpeza urbana em muitas cidades brasileiras, tá? Então a gente aprende aqui de onde veio então, né, o significado, né, do nome de Garí, que são esses trabalhadores, né, que realizam então a limpeza urbana das cidades, certo? Já faz muitos anos, né, mas hoje a gente vê que na época do Império, né, e no tempo atual, né, existem já novas leis, né, que motiva e incentiva essa limpeza urbana. Bom, aqui um pouquinho também de informação, para a gente poder entender que a geração de resíduos sólidos domiciliares no Brasil é de cerca de 0,6 kg por habitante no dia, tá? Então eu estou produzindo 0,6 quilo, né? Ou seja, mais de meio quilo de resíduos, né, por dia, certo? E mais 0,3 kg habitante por dia de resíduos de varrição, limpeza, logradouros de entulhos, né? Como, né, às vezes, nas cidades, igual a nossa cidade tem muitas árvores, né? Então tem, né, folhas, muitas folhas, épocas de frutos, tem muitos frutos no chão, tá? Então tem isso aqui, ok? Essa aqui é uma imagem ilustrando realmente, né, esse resíduo sólido aqui, tá? Veio de uma região urbana, certo? Aonde está sendo feito então aqui uma separação desse lixo, tá? Então, olha a quantidade de lixo que você pode produzir por dia. Lembrando que as cidades turísticas, né, elas produzem muito mais que isso aqui, tá? A quantidade é muito maior, pode chegar, ultrapassa até 1 quilo, tá? De quantidade de lixo por dia. Bom, embora a destinação de resíduos seja motivo de preocupação por várias décadas, né, como a gente viu lá em 1880, né, já tinha essa preocupação, o principal problema tem assumido proporções gigantescas devido ao crescimento da população, tá? E ao crescimento da indústria, das indústrias também, certo? Os dois principais fatores que contribuem para a geração de resíduo, né? Então, o que aumenta a produção de resíduo, né? A industrialização, que é muito positivo isso, né? E também o aumento da população, né? Que gera muitos resíduos. E eu printei isso aqui da página do IBGE, onde ontem, né, a gente tinha isso aqui, né, de números da população brasileira, tá? Em números, isso aqui. E isso aqui é atualizado a cada 20 segundos, certo? Então, depois de 20 segundos que eu já tinha feito o print isso aqui, já tinha aumentado aqui a quantidade, né, o número de pessoas, tá? Então, pessoal, a gente vê realmente, né, o aumento da população, né, brasileira, certo? E realmente vem a necessidade de uma educação ambiental, tá? Bom, o desafio é detectar métodos para eliminação de resíduos. Então, sempre focando em quê? Em prevenir ou reduzir, tá?
O uso extensivo de produtos novos ou então produtos desnecessários, né, é a causa raiz da formação de resíduos não verificada, né? Uma decisão consciente deve ser tomada no nível pessoal e profissional para conter de forma judiciosa o crescimento ameaçador de resíduos, né? Então, às vezes, o indivíduo, né, tem um hábito de um consumo muito grande e às vezes esse consumo é desnecessário, né, mas não vem aquela consciência de educação ambiental, né, antes do ato, certo? Mas é muito importante, então, a gente sempre pensar, né, e focar nisso aqui, prevenir ou reduzir. Bom, reciclando, né? Falando um pouquinho sobre reciclagem, que serve para transformar os resíduos em produtos, né, de seu gênero por meio do processamento industrial, como papel, vidro, alumínio e plástico são comumente então reciclados, né? A gente sabe então que existe um destino, uma separação, né, desse material, como a gente já falou sobre isso, né, sobre separação. E aí a gente sabe que eles têm um destino de reciclagem, né, onde pode ser então reutilizado. A gente sabe hoje em dia que as garrafas PETs, elas são super reutilizadas, né, hoje em dia, não é? É ecologicamente correto aproveitar os resíduos aos níveis, ao invés de adicioná-los à natureza, tá? Então a gente sabe que vamos incentivar, motivar a reaproveitação dos resíduos, em vez de a gente poder, de qualquer forma, jogar eles na natureza, certo? Isso aqui é o símbolo da reciclagem, certo? E aqui essa imagem, a gente olha para quem? Para os eletrônicos, né? Esses materiais que são muito grandes, que precisam ser descartados em lixos, serem coletados de uma forma específica, especial, como a gente já aprendeu nas nossas aulas anteriores. Falando então sobre compostagem, né, que vai envolver a decomposição de resíduos orgânicos, né, por meio de micro-organismos que realizam então essa decomposição, né, permitindo que os resíduos fiquem acumulados em uma fossa por um longo período, né. O composto rico em nutrientes pode ser usado como adubo vegetal, tá? Então a gente tem aqui uma imagem onde está se preparando então uma compostagem, né, pode misturar então essas cascas de legumes, de fruta, casca de ovos aqui, serem misturada com a terra, aonde vai ser decomposto isso aqui e depois o indivíduo pode pegar para poder usar como um adubo, tá? Esse processo aqui ele é um pouco lento, né? Consome bastante terra, porque tem que misturar com a terra, né? E o reprocessamento biológico melhora tremendamente a fertilidade do solo, né? Então, tudo que os micro-organismos produziu de substâncias, né, de gases importantes, né, por exemplo, o nitrogênio, vai ser então, né, utilizado para poder adubar uma planta. Aterro sanitário, né, a gente já comentou sobre aterro sanitário, mas como que é feito, né? Envolve o despejo de resíduos em um aterro, tá? Essa base do aterro sanitário é preparada como forro protetor, que serve como barreira entre o resíduo e o lençol freático e evita a separação dos produtos químicos tóxicos na zona da água, né? As camadas residuais são submetidas à compactação e posteriormente revestidos com uma camada de terra. Solo não é poroso, tá? Não é indicado que o solo seja um solo poroso, vamos dizer assim, arenoso, né? É preferível para mitigar a vulnerabilidade de vazamento acidental de produtos químicos e tóxicos. Então vamos pensar, talvez um solo de argila seria melhor, tá? E aí, mesmo assim, eles fazendo então todo aquele processo lá de compostagem, né, que é isso daqui, ó, de compostagem não, né, pro aterro, né, eles fazem então, né, cava aqui, faz uma depressão aqui no solo, certo? E mesmo assim, depois da depressão, eles colocam ali outra camada de terra, certo? E aí eles fazem, então, uma compactação, né, com essa terra ali para que evite, então, que algum produto líquido, vamos dizer assim, tóxico, né, possa penetrar, né, no solo e, por exemplo, atingir um lençol freático, né? Embora também que eles vão avaliar o que? Tudo isso, tá? Então, os aterros sanitários devem ser criados em locais com baixo nível de água subterrânea, tá? E longe de fontes de inundação, né? Então, existe um plano, né, um plano a ser elaborado, baseando, então, nesses aspectos aqui,
tá? No entanto, é necessário um número suficiente de mão de obra qualificada para manter os aterros sanitários. Então, a gente pode dizer que é uma forma muito ideal e adequada, né? Uma das melhores, melhor do que até existir, enquanto existia o lixão, né? Nem se compara. Mas exige o quê? Uma mão de obra, exige o quê? Grandes recursos, né? Necessidade de grandes recursos para poder elaborar isso aqui, tá? Então, às vezes, nem em todos os lugares a gente pode encontrar um aterro sanitário, né? Apesar que é por lei, né? Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, é por lei, os municípios, né, estados, utilizarem, então, né, esse tipo, né, de tratamento, de destinação adequada para os resíduos. Então, o que a gente tem de atual hoje, né, a respeito dos resíduos sólidos, né, com relação a nível, né, vamos pensar no nível de Brasil, né? Então, em 2019, né, fez 9 anos, né, o ano passado, que existiu começou a ser efetizada, então, o cumprimento da lei, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Esse ano, então, está fazendo 10 anos, certo? Porém, a realidade ainda está longe de cumprir com as expectativas, tá? O Brasil aumentou a produção de lixo em 26%, a reciclagem de todo o volume de resíduo é de apenas 3%, e os lixões que deveriam ter deixado de existir ainda estão presentes. Tá? Então, a gente vê que mesmo tendo a lei para ser, então, executada, né, ser, então, obedecida, não acontece em todos os lugares isso, tá? São mais de 3.000 deles espalhados por todos os estados, que continuam contaminando o solo e as águas, né? Então, infelizmente, né, existe uma porcentagem, né, um pouco grande ainda, vamos dizer assim, né, com relação dos lixões dentro dos centros urbanos, tá? A destinação de resíduos orgânicos para a produção de adubo, por exemplo, que deveria ser regra no país, desde que o documento entrou em vigor, ainda é insuficiente, né? Então, poderia ter muito mais, vamos dizer assim, uma gestão onde a gente poderia, né, levar esse material orgânico, vamos dizer assim, para ser feito compostagem, né? Para onde que vai aquele material, aquele resíduo sólido que a gente produz lá na cozinha de casa, para onde que vai, né? Então, a gente vê que realmente ainda não tem, existem a lei, né, mas nem em todos os lugares essa lei está sendo, então, obedecida, aplicada, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, né, sobre, então, essas técnicas aqui de tratamento de resíduos sólidos, né, que são várias delas. Eu não comentei com vocês sobre a incineração, que ela é feita principalmente com material, vamos dizer assim, perigoso, como a gente já aprendeu que alguns são perigosos, né? Então, a incineração ela é usada muito para isso, né? Aqueles materiais que são retirados de hospitais, por exemplo, é realizado essa técnica de tratamento, tá? E mesmo assim, depois que é realizada a técnica de tratamento, existe um destino final para esse material, tá? E o recomendado é o aterro sanitário, ok? Depois que não existe nenhum perigo mais nesse resíduo que foi tratado, ele pode ser então descartado lá no aterro sanitário, né? Com todos os cuidados, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, desejo muitos êxitos de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!